Promete acabar 1 hora, tá? Glória a Deus. Aleluia. Bem, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Augusto. Versículo 19. Diz assim. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eis a Tua palavra, Senhor, e agradeço, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por se manifestar em nosso meio, Senhor, por tocar os nossos corações e saber que uma gotinha da Tua glória está neste lugar. Obrigado, Senhor, por agir em nosso meio, por nos trazer respostas, meu Pai, aos nossos corações, nos consolar, nos trazer o conforto. Santo ao Senhor. Pai, eis a Tua palavra, revela em nós a Tua palavra, segundo o Teu Espírito Santo. Nós possamos entendê-la conforme o Teu Espírito tem preparado para cada um de nós. Senhor, nos conduza neste culto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós possamos, meu Pai, focar na Tua palavra e toda a mente dispersa seja levado cativo ao trono da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós já oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Pode se sentar. Nós já conhecemos o apóstolo Paulo lendo as Escrituras, e aqui em 1 Coríntios ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que esperamos do Senhor hoje? Pergunta para você mesmo: o que eu espero do Senhor hoje? E aí você se pergunta, e nessa pergunta que você faz para você mesmo, o que você quer do Senhor? Ou seja, o que você espera do Senhor e qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Talvez salvação da minha família, salvação para um amigo, ou que Deus venha providenciar uma cura em alguém, ou até mesmo um bem material. Mas Paulo nos exorta a respeito disso, mas ele fala a respeito das coisas espirituais e do que vem depois da morte. Vou falar um pouco sobre ressurreição e o quanto de nós cremos nisso. Nós cremos no Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E eu creio que isso é uma verdade em nossos corações. Eu creio dessa forma, e sei que os irmãos também creem assim. Mas às vezes a gente se depara com algumas situações de que pessoas perdem um ente querido, né? Nós temos algumas perdas também, pessoas que nós amamos e que nós ficamos muito machucados com isso. E Paulo nos exorta em não esperarmos por Cristo, não somente nessa vida, mas que tenhamos a certeza que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se você crer dessa forma, você está no caminho certo. Existe uma situação que às vezes a gente crê numa coisa, mas a gente não vive outra. A gente crê que Jesus morreu, ressuscitou, mas a gente não vive com a convicção de que se nós morrermos hoje, um dia nós ressuscitaremos. Às vezes isso passa batido na nossa mente. Não, o Senhor, Ele ressuscitou, glória a Deus por isso, mas lá dentro às vezes há
uma escuridão a respeito disso. Será que eu realmente vou ressuscitar no juízo final? Será que quando o Senhor vir para buscar a tua igreja, e se eu estiver morto, eu ressuscitarei com Ele? Os tempos que vivemos hoje, né, assim, a gente observa as redes sociais, a gente vê as pessoas, uns conquistando as suas coisas, começando a faculdade, outros já terminaram, outros postam lá que comprou um carro, outros postam que está numa pizzaria, numa churrascaria, e nós vemos que todo mundo ali está mostrando seus status, né? Glória a Deus por isso. E todos buscam o seu objetivo, isso não é errado, é necessário que todos nós tenhamos um plano nessa vida, que a gente venha seguir isso para o futuro. Se vamos chegar lá é outra história. Se isso se alinhar nos projetos de Deus, amém, nós chegaremos lá. Se não, Deus sabe o que vai acontecer. Porém, quando se há uma perda de algum parente ou de alguém que a gente ama muito, a gente sente esse baque, né? Essa dor, a dor do luto, né? Quantas pessoas aqui já não perdeu alguém que ama, né? E às vezes tem dificuldade de superar isso. O ser humano, pelo menos na nossa cultura, a gente tem uma dificuldade de superar uma morte, né? O falecimento de alguém. Às vezes eu assisto algumas séries e até nos nossos dias atuais mesmo, a gente tem como exemplo os terroristas. Eles não têm medo de morrer. E se alguém do grupo deles morre, é glória, é vitória. Morreu fazendo, cumprindo o seu propósito, né? Amém por isso. Cada um crê, né, naquilo que acha que é certo. Mas a nossa cultura, a gente sofre muito com a perda de alguém. Porque nós fomos ensinados dessa forma, né? É complicado perder alguém. E uns superam isso e acreditam que a pessoa foi para um bom lugar, né? Foi à vontade de Deus e era melhor ter ido mesmo porque estava sofrendo muito e tudo mais, e toda aquela conversa, né? Mas às vezes a gente esquece também de consolar uns aos outros referente às coisas espirituais. E a gente tem que ser bem claro nas coisas. Quando a pessoa ela não aceita Cristo como Senhor e Salvador, eu falo isso de momento. A gente não sabe o último suspiro da pessoa, a gente não sabe. Certo? Mas segundo o que as Escrituras nos falam, elas dizem o seguinte, que a pessoa só pode ser salva se ela crê com o coração e confessa com a sua boca. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se eu creio, automaticamente eu vou proferir isso, eu vou falar que eu creio nisso e eu aceito Cristo. Algo automático. E às vezes as pessoas, alguém morre, algum amigo seu, alguém conhecido, e você vai consolar a família ali. E às vezes nessas horas é meio complicado a gente achar palavras, né, para confortar a pessoa. Mas Paulo ele nos traz a respeito da ressurreição, de que quando nós cremos em Cristo, nós ressuscitaremos. Ainda que nós venhamos morrer um dia, nós vamos ressuscitar. Deus, Ele tem propósitos, Ele tem seus objetivos, Ele trabalha em meio a propósitos. Há uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Um primo meu, ele pregava a palavra para mim, a palavra de Cristo. Ele chegou a falecer com câncer. E eu, indignado, até debati com Deus, mas eu nem ia para a igreja, né? Mas o fato de conhecer a Deus, assim, de ouvir falar de Deus, eu debati por quê, não sei o que, você é ruim, e levou meu primo, etc. Até aquela revolta, né? Mas o Senhor trabalha em meio a propósitos. Se aquela situação vai salvar vidas para o reino de Deus,
Não interessa se nosso sentimento, se nós vamos ficar tristes, vamos ficar abalados. Deus tem seus propósitos. Deus não pensa como nós. Deus não tem sentimentos como nós, de um sentimento carnal. E se alguém morre, a gente sente, né? A gente tem aquele pesar e fica quase depressivo por causa daquilo. Deus não. Se é um justo morrendo, Deus se alegra, porque aquele justo está com ele. Deus, ele se entristece por causa do ímpio, porque o ímpio não aceitou a Cristo, não está nos caminhos dele. Isso sim entristece o coração de Deus. Mas cada um tem a sua escolha. E quando acontece esse fato no nosso meio, nos faz refletir e perceber que a vida é um sopro. No momento estamos aqui e logo após acabou o homem, né? É um sopro, a nossa vida é um sopro. E ela pode acabar a qualquer hora, a qualquer momento. E nós temos, se nós temos crido no Senhor Jesus, esse evento que acontece no nosso meio, que isso é uma certeza para todo mundo, né? Nós somos consolados pelo Espírito Santo. Mas é necessário a gente entender o porquê aquilo aconteceu e para que aconteceu. Na situação do meu primo, ele estava com câncer, oramos, e as pessoas, né, parte da família dele assim, orou e buscou e jejuou e fez campanha e clamou a Deus e tudo mais, mas Deus o recolheu. Poxa, que Deus ruim é esse, né? Clamamos, oramos, mas ele deixou frutos. Ele foi uma semente que teve que morrer para gerar um fruto. Eu sou um desses frutos. Aleluia. Glória a Deus. E quando acontece isso na nossa vida, a gente fica muito perplexo, a gente não entende o motivo. Mas o Espírito Santo, ele está em nosso meio, está em nossos corações para nos moldar, sabe, dar aquela resposta que às vezes a gente pergunta, querendo uma resposta, mas automaticamente a pergunta já veio sem você ouvir de ninguém a resposta, porque o Espírito Santo, ele já fala no seu coração, dessa forma. E no que você tem crido? Em que você tem crido? Nos últimos tempos, no que você tem acreditado? Como você tem passado os seus dias? Sabe? No que você tem se apegado? Eventos aconteceram o ano retrasado que me fez pensar muita coisa. E uma delas é a respeito da ressurreição. Será que nós realmente cremos que nós vamos ressuscitar? Será que isso é uma certeza, a mesma certeza que nós temos que Jesus ressuscitou? Você tem essa certeza que você vai ressuscitar um dia? Amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Eu dei um exemplo aqui dos terroristas, que eles morrem por prazer, é algo muito comum no meio deles. Pegando um pouco a história dos vikings, não sei quem já ouviu falar a história dos vikings, eles conquistavam territórios e tal, e quando eles guerreavam, eles não guerreavam com medo de morrer. Eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tenho uma terra para cuidar. Não. Eles iam porque eles acreditavam que quando eles morressem, eles morrendo em batalha, era uma honra, era uma glória para eles, porque naquele momento que eles morriam, eles estavam em Valhalla, é o que eles chamam, que é o paraíso deles, né? Bebendo com Odin na mesa e festejando, porque ele morreu em batalha, morreu em guerra. Então era um prazer para ele ir para a guerra. Hoje, no Brasil, quem fala vai ter uma guerra e ser convocado, o cara já treina na base, porque você é louco, eu vou para a guerra. A gente tem medo, lógico, é a nossa cultura, a gente não cresceu no meio de pessoas sem medo da morte, a nossa cultura foi assim, nós tememos a morte, e é normal temer a morte. Aquele que fala que não tem medo da morte é mentiroso, ele está ali todo empolgado, vou morrer sim, mas a alma dele está em desespero, mas ele tem um objetivo, ele acredita naquilo que depois que ele morrer, ele
vai ter uma outra vida. Mas, e nós realmente acreditamos nisso? Eu falo a respeito do que, o que pode acontecer conosco como cristãos, e que nós estamos, o quanto nós estamos preparados para isso, né? Se, por exemplo, estourar uma guerra aqui no Brasil e o cara, sei lá, falar assim, eu não gosto de crente, eu mato todo crente. Será que a gente está preparado mesmo para morrer por Cristo, por amor a Cristo? Falar, não, oxe filho, pode retirar minha vida, mas a minha alma você não leva. Sabe, eu estou na glória com Cristo, mata agora que a passagem é rápida. Sabe, quando fala assim, quando fala que o viver é Cristo, mas o morrer para ele é ganho. Mas ele fala assim, não, eu quero ficar um pouco com vocês, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, muita coisa que eu tenho que passar para vocês. E eu sei que eu vivo, eu vou ter um proveito. Mas morto, eu vou estar em glória. Eu vou estar com Cristo. Glória a Deus. Sabe, eu vou ver Cristo face a face. E quando Paulo ele fala que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque às vezes as pessoas elas buscam a Deus, mas não buscando o espiritual, mas elas buscam mais o material, sabe? Eu necessito disso, eu necessito daquilo, e eu vou para a igreja porque eu sei que Deus pode dar. Ele dá. Ele é poderoso para dar muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Porém, a preocupação do Senhor é como está a nossa vida espiritual, no que nós cremos, no que nós acreditamos e no que nós esperamos dele depois dessa vida, né? Aqui em 1 Coríntios, versículo 22, crer em Cristo é crer na sua ressurreição. 1 Coríntios 22 e 23 diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo já ressuscitou, Ele é o primeiro de todos, né? Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele é o primeiro de todos. Isso acontecerá quando nós um dia morremos. E quando Cristo vier, nós seremos levados com Ele. Amém? No versículo 42 diz assim: assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Ou seja, a nossa carne ela é corrupta, nós temos o pecado, desde que nós nascemos, nós fomos gerados no pecado. E quando nós morremos no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando nós ressuscitamos, porque a glória de Deus se manifestando, a gente ressuscita um corpo incorruptível, ou seja, um corpo santo, né, sem mancha. Isso particularmente é o que eu espero para mim, né? Isso se refere aos que morrem crendo em Jesus e na sua ressurreição. Deus prova o poder dele. Quem é que lembra de Lázaro? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Foi uma maravilha. Tanto que nesse episódio foi o momento chave para que os fariseus, o sumo sacerdote, aquele pessoal todo lá, falasse: não, agora a gente vai pegar esse cara e a gente vai matar ele. Agora não tem jeito. O cara ressuscitou, não, ele vai tomar nosso poder, ele vai tomar Jerusalém, vai tomar Israel, porque ele vai querer reinar e a gente tem que acabar com esse nome. Abra aí em João, capítulo 11. João, capítulo 11, no versículo 26, 25 e 26. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Existem duas situações que é pouco falado, não sei se os irmãos já leram, mas assim, é pouco pregado, vamos dizer assim. É a respeito tanto da ressurreição, que nós temos que crer na nossa ressurreição, mediante a fé em Cristo, e do arrebatamento. Quem já ouviu falar do arrebatamento? Pode levantar a mão quem já ouviu falar do arrebatamento. Alguns ficam em dúvida, mas amém. Quando Lázaro, depois de 4 dias, ele está morto, Jesus traz ele à vida. Isso é simbolizando que Jesus estava preparado, já estava preparado para os que creem. Isso foi só uma demonstração do que Deus pode fazer. Lázaro já estava lá 4 dias, estava fedendo. Mas Jesus chamou para fora e ele viu, houve uma ressurreição, uma demonstração do que vai acontecer. Deus ele sempre mostra algumas coisas antes para nós, né? É tanto que quando ele revela algo, é antes que aconteça. Deus não deixa a gente confundido. Deus não deixa aqueles que creem nele confundido. Ele sempre mostra algo antes, né? Aqui Deus mostra para o povo o que vai acontecer, né? Quando ele ressuscita Lázaro. Em 1 Coríntios 51, vamos lá em Coríntios capítulo 15, verso 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui Paulo ele começa falando a respeito da ressurreição, daqueles que morrem em Cristo e vão ressuscitar, mas também ele vem finalizando a respeito do arrebatamento, dizendo que nem todos provarão da morte e serão arrebatados. Acerca do arrebatamento, Deus mais uma vez nos revela que nosso corpo será transformado. Não precisa abrir não, vou abrir lá em Mateus 17, 2 e 3. Uma demonstração do que é o corpo transformado. Quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João e conduz em particular a um alto monte. O versículo 2 diz assim, e transfigurou-se diante dele, e seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Ou seja, Jesus aqui ele também mostra o que iria acontecer, o que vai acontecer no arrebatamento. Ele mostra a transformação de um corpo já vivo, um corpo corrupto, para um corpo incorruptível. E o Senhor sempre nos dá um exemplo. Quando Abraão ele é chamado por Deus e Deus fala assim: Abraão, leve Isaac como sacrifício. Aí Abraão sai, chega lá para fazer o sacrifício, prepara o altar lá no monte e tal, e quando ele vai machucar o menino, Deus brada dos céus e fala assim: não machuca o menino porque você provou a sua fé. Ali, Abraão estava disposto a entregar Isaac como sacrifício, mas no seu íntimo ele tinha certeza, a convicção que ainda que ele ferisse o menino, Deus era capaz de trazer o menino à vida. Glória a Deus. E essa fé que Abraão teve moveu o coração de Deus. Falou: não precisa tocar o menino, não. Está ali um cordeiro preparado já, né? E naquele momento Deus preparou um cordeiro, literalmente preparou um cordeiro para ser morto ali. Mas quando Jesus vem, ele vem como o cordeiro, e já não é mais um animal, mas é o ser humano, é o homem. E ali não tem mais um cordeiro para estar no lugar de Jesus, agora é Jesus que está no nosso lugar. Aleluia. Né? Então ali, quando esse evento de Abraão e Isaac no monte ali no sacrifício, é uma representação do que Deus já ia fazer por nós, porque a salvação veio para os judeus.
primeiro aos judeus e segundo a nós. Por que a nós? Porque nós cremos no Senhor. Aleluia. Existia um povo que não era chamado povo, mas Deus o fez chamar filhos de Deus. E esse povo somos nós. Aquele que crê sem ver, aquele que acredita no Senhor sem ao menos ter visto Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus deixa bem claro, né? Deixa claro, Ele é Deus dos vivos. Pois pela fé Moisés e Elias creram em Deus e aparece com o corpo incorruptível. Se você ler aqui também em Mateus 17, versículo 4, diz assim, ó, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Naquele momento de transfiguração, o céu desceu à terra, e Jesus estava ali conversando com Elias e Moisés, todos com o corpo incorruptível, e Deus mostrando para eles que no dia do arrebatamento será dessa forma. Nosso corpo será transformado num corpo incorruptível, para que nós possamos estar com o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. A importância de crermos na morte e muito mais na ressurreição de Jesus é ter a garantia da vida eterna. Não é somente você acreditar em Cristo, mas o fato de você acreditar em Cristo tem que estar alinhado ao fato de você crer que você vai ressuscitar. Amém? Amém. Quando acreditamos nas Escrituras, passamos a ser instrumentos de Deus para consolar, para exortar e edificar vidas. Há uns tempos atrás, eu não tinha muito conhecimento assim, de a questão da ressurreição e arrebatamento, mas quando eu comecei a ler, houve uma situação de um amigo meu que perdeu um parente lá e estava muito abatido, e devido a eu ter lido a respeito disso, eu pude consolar ele na palavra. Eu disse que ainda que aquela pessoa estava morta, mas eu sabia que ela cria no Senhor, ela morreu crendo em Jesus, no último dia ele poderia ver ela, somente se ele aceitasse a Cristo. Falei, ela morreu crendo no Senhor Jesus, mas você só vai poder ver ela e matar essa saudade se você acreditar no Senhor Jesus também, porque é essa a garantia que te dá de você ter uma ressurreição. Se você vive a sua vida sem crer no Senhor e vive, como diz a música, deixa a vida me levar, a pessoa vai morrer e o fim dela é o inferno. Não tem como fugir disso, as Escrituras dizem isso, né? Tanto que Jesus disse assim, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. As Escrituras ela é bem clara a respeito da salvação, né? Então, quando nós passamos a crer que o Senhor Ele é capaz de nos ressuscitar, ainda que estejamos mortos, nós somos salvos. Tem mais um versículo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos passar na frente daqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Paulo nos exorta: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu li isso, eu comecei a me educar a respeito de perdas, né? Existem perdas que o Senhor permite, a situação leva a pessoa, né? Porque é um propósito dele. E existem situações que o homem mau, o ímpio, ele tira a vida, né? Isso é muito comum nos dias de hoje, porque a pessoa chega para tomar um celular e ela mata por causa daquele aparelho e às vezes nem leva. Ou às vezes por um motivo muito fútil, uma coisa nada a ver, a outra pessoa tira a vida de outra. E na verdade, os planos de Deus não era que aquela vida fosse tirada ali naquele momento. Não foi plano de Deus, foi consequência da violência dos homens. Mas quando aquela pessoa que morre, seja por um evento que Deus permitiu ou que o homem tirou aquela vida, quando aquela pessoa morre e ela está em Cristo, ela gera frutos. O fruto que vai sair dela é um fruto que talvez a gente nem esperasse, né? Eu digo a respeito de um exemplo: um crente morre em uma situação que não era para ter acontecido, mas aquele crente morrendo, ele é uma semente de Deus e ele vai gerar frutos. Glória a Deus. A semente, para gerar frutos, ela precisa morrer. É tanto que a palavra nos diz a respeito de que se um morreu, logo todos morrerão. E o amor de Cristo nos constrange dessa forma, porque se Ele morreu por todos, então logo todos vão morrer. Porém, todos também ressuscitarão, porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando um crente morre, ele gera frutos. Talvez você não veja, mas em algum lugar, alguém aceitará Cristo como Senhor e Salvador. Porque as palavras que Ele disse em vida gerou uma sementinha no coração de alguém. E aquela semente, ela começa a gerar fruto. Porque quando a pessoa sabe que aquele crente morreu, ele vai lembrar dela, ele vai lembrar de tudo que ela falou a respeito de Cristo. Então, nós não só geramos frutos em vida, mas nós também geramos frutos na morte também. Amém? Vamos em Coríntios agora aqui, 1 Coríntios 15, 55. Vamos ler do 54, diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, essa palavra que eu trago hoje, né, é para que nós tomamos mais cuidado em tudo que nós fazemos e sabendo que você precisa crer todos os dias que se você morrer naquele dia, você vai ressuscitar, porque você crê naquele que deu a vida por você. Aleluia. Você está crendo naquele que morreu por você, mas que também Ele ressuscitou por sua causa, para que você não vivesse uma vida de condenação no inferno, mas que você pudesse ressuscitar para a vida eterna com Deus. Amém?
E eu deixo aqui no versículo 58 que Paulo, ele diz a nós, né, o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. O seu trabalho não é vão de maneira alguma. Todo momento, quando você se propõe em fazer a vontade do Senhor, o Senhor, ele vai trazer frutos na sua vida. E às vezes o fruto não é somente ganhar uma vida para Cristo, mas o fruto é a sua bondade, o seu amor, a sua caridade, a sua paciência com o seu próximo, fazer o que você quer que faça com você. Amém? Quando nós buscamos mais isso, é gostoso, porque, um exemplo, quando a gente percebe que a gente fez uma caridade para alguém, o nosso coração se alegra. Pelo menos comigo é assim, quando eu faço algo que eu vejo que aquilo foi bom para a pessoa e eu gostaria que fizesse comigo, eu me alegro, porque eu sei que é um fruto do Espírito Santo gerado em mim. Quando Jesus fala assim, ó, ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é exatamente isso, você fazer aquilo que gostaria que fizesse com você. Glória a Deus. Né? Isso é gerar frutos. Quando você pensa dessa forma, você gera frutos, porque pessoas vão ver a sua atitude, vai ver que o seu exemplo de vida traz uma alegria, traz uma paz, traz uma felicidade que eles não conseguem entender o motivo disso. E você começa a passar isso para frente e as pessoas começam a gerar frutos também. O nosso exemplo arrasta pessoas. Isso é muito comum, às vezes, no nosso trabalho, que tem pessoas que não estão nem aí para a empresa, né? Tal. Mas quando você faz uma atitude, ela fica observando, ela não quer fazer igual a você, porque o coração dela está arranchado. Mas aí, pelo fato de você estar fazendo e ela ter um respeito por você, ela acaba fazendo também. E aquele peso que ele sentia, a opinião que ele tinha a respeito daquilo, cai por terra. Lá na minha empresa, no serviço lá, eu preciso carregar banheiro químico, né? Um caixote assim, um banheiro químico. Então, eu e mais 4 ajudantes. E a gente ganha por isso, né? A gente ganha lá na salubridade por causa disso. Só que assim, tem os dias certos de carregar. Vamos supor, leva na segunda, sobe na terça, né? Só que tudo é uma questão de você perceber a situação. Um exemplo, o banheiro está lá na segunda-feira, tem 20 peão ali trabalhando. Os caras usam o banheiro, pelo amor de Deus, eu não vou esperar até o outro dia, né? No final do dia, para levar aquele banheiro, tá? Só pela misericórdia. Aí eu falo, não, vamos levar hoje, amanhã traz outro. Não, porque o dia de amanhã é o dia de levar, não vamos ficar levando isso não. Mas aí quando eu chego e tomo atitude, lá pro banheiro e puxo, aí ele olha, não, tá bom, vamos levar. Sabe, ele tem o seu jeito, né? As pessoas têm o seu jeito de não querer fazer aquilo que é determinado, ou seja, é tal dia. Se a gente fazer antes, não porque eu não quero fazer, porque tem que ser no outro dia e pá. Mas as suas atitudes, ela muda as pessoas também. Ela arrasta as pessoas, o seu exemplo, né? E quando você passa esse exemplo para frente, as pessoas veem em você algo diferente. E é isso que tem que ser na nossa vida. Porque esse algo diferente vai fazer ela conhecer a Jesus. Aleluia. Né? O seu exemplo como cristão vai trazer ela um pouco mais perto de Jesus. Ainda que em vida você não veja esse fruto brotar, mas aquele fruto, né? Aquela sementinha está sendo gerada aos pouquinhos. As suas atitudes vai mostrando isso. E quando você tem uma certeza de algo a respeito até da morte, que é a ressurreição, as pessoas veem em você algo diferente e elas sentem paz. Elas gostam de estar com você, porque a presença do Espírito Santo está junto de você. Amém? Então, que essa palavra venha trazer um consolo no coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo venha acrescentar essa palavra no coração de vocês,
aquilo que eu não consegui falar, mas eu sei que o Espírito Santo ele conhece os nossos corações e ele sabe exatamente como falar conosco, né? Assim como ele intercede por nós, a Deus, ele, né, com gemidos inexprimíveis, ele filtra as nossas palavras para Deus, ele também filtra as minhas palavras para o coração dos irmãos. Amém? Então, portanto, irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. O Senhor não te chamou por nada, Ele te chamou por tudo. E o tudo é a salvação eterna. Amém? Pode se colocar em pé? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, e engrandecemos o Teu santo nome, porque Tu és digno, Senhor, do nosso louvor e da nossa adoração. Não somos perfeitos, Senhor, nós somos falhos, sim, mas nós temos em nossos corações o desejo e o anseio de estar na Tua presença. Queremos a todo tempo buscar a Tua face e estar mais perto de Ti. Queremos, Senhor, o céu na terra, mas também, Senhor, nós queremos estar no céu, junto com o Senhor. Pai, a respeito da ressurreição, Senhor, traga, Senhor, esclarecimento à nossa alma, que ainda que nós venhamos morrer, mas morrendo na certeza que seremos ressuscitados, Senhor, diante de Ti no último dia, e que ainda em vida, Senhor, se o Senhor vir antes, nós possamos ser transformados, arrebatados para encontrar com o Senhor nos céus. E queremos estar contigo, Senhor. Queremos estar contigo para toda a eternidade. Senhor, sonda os nossos corações, conforta os nossos corações, consola os nossos corações, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós possamos entender, Pai, que a morte não é o fim, mas a morte também é um começo. A morte é só o começo de uma nova vida com Cristo. Aleluia. Ó Senhor, obrigado por nos trazer nesta manhã e adorar a Tua face, buscar ao Senhor e agradecer por todos os bens que o Senhor tem nos dado, pelo livramento de morte, pelo livramento, meu Pai, de acidentes, pelo livramento, Senhor, da mão do homem violento, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Senhor, que nós possamos estar diante de Ti como instrumentos, meu Pai, para consolar vidas, para exortar vidas e para edificar vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Usa, Senhor, o nosso corpo. Usa a nossa vida. Usa a nossa boca. Usa as nossas mãos. Usa, Senhor, a nossa vida para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ainda em vida nós possamos ser instrumentos. E sejamos, meu Pai, para o reino do Senhor, meu Pai, instrumentos, meu Pai, em nome de Jesus. Que a morte também seja o instrumento para a salvação daqueles que estão perdidos, em nome de Jesus. Senhor, guarda-nos debaixo da Tua santa segurança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela graça do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. As palmas agradecem o nome do nosso Deus.